Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Abraço para você que nos acompanha aqui pelo Lavras TV, chegando com as informações do Atlético nesta segunda-feira, que é de definição dos classificados para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético garantiu a primeira posição do Grupo B no último sábado ao bater o Ipatinga na Arena MRV por 3-0. O técnico Luiz Felipe Scolari poupou todos os jogadores pendurados para não ter risco de perdê-los para os jogos de ida das semifinais. E mandou a campo um time bem alternativo, tendo o Edenilson na lateral direita, o Rubens fazendo a lateral esquerda, meio de campo teve a volta do Alan Franco, teve mais uma vez o Alisson tendo oportunidades, o ataque foi composto pelo próprio Alisson com o Cadu, Igor Gomes, Gustavo Scarpa. Então foi um time com algumas modificações em relação àquele que vinha sendo escalado nas últimas rodadas. E foi um Atlético que correspondeu muito bem, principalmente pelo vigor dado pelos jovens jogadores. E os destaques foram realmente os garotos da base. Começando pelo Rubens, que fez 1-0 depois de uma batida de falta da esquerda, ele desviou de cabeça, jogador formado na base do Atlético, ainda que esse seja mais rodado que os demais. E depois o Cadu fez 2-0 em uma assistência do Alisson pelo lado direito, e o próprio Cadu deu assistência para Rodrigo Batalha no segundo tempo fechar a conta. Ainda entraram Pedrinho, Patrick, Allan Kardec, o próprio Vitinho, lateral direito formado na base do Atlético, teve uma oportunidade, e o Galo segurou os 3-0 que deram a primeira posição do Grupo B. O Atlético se classifica para as semifinais com uma terceira melhor campanha entre os primeiros colocados e vai enfrentar o América, que foi a segunda melhor campanha. O jogo de ida já tem data e horário marcado pela Federação Mineira de Futebol, será no próximo sábado, 4h30 da tarde, na Arena MRV, e o América joga pela vantagem, joga por 2 resultados iguais, já que teve uma campanha melhor que a do Atlético. O técnico Luiz Felipe Scolari terá mais uma vez a semana completa para trabalhar e espera contar com a volta dos jogadores que estavam no departamento médico, pelo menos boa parte deles. Nesta segunda-feira aconteceu a reapresentação na Cidade do Galo e dentre esses jogadores que estão no departamento médico, iniciaram transição para voltar aos gramados os zagueiros Maurício Lemos e Igor Rabelo, além do meia Zaratio. Há a possibilidade desses 3 jogadores serem relacionados, mas o que ficou realmente entre os pedidos dos torcedores do Atlético foram as presenças dos garotos da base, em especial Cadu e Alisson, que mais uma vez performaram muito bem. Antes de falar mais sobre esses pedidos e sobre o próprio Cadu, lembrar para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971 cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. O Atlético anunciou hoje a renovação de contrato com o Cadu por mais uma temporada, no caso, por mais uma em relação ao vínculo anterior. Ele tinha contrato com o Atlético até dezembro de 2026 e esse contrato foi prorrogado até dezembro de 2027. Foi a primeira oportunidade do Cadu como titular, ele já fez um gol e deu uma assistência. Então, pensando em proteger o atleta de possíveis investidas, o Atlético já prorrogou por mais um ano, com valorização salarial, para que o jogador venha se desenvolvendo. Mas o próprio Felipão disse na coletiva que há jogos e jogos, que os jogadores ainda estão num processo de desenvolvimento, que eles não vão ser colocados a todo instante como soluções, mas sim que o Atlético vai ganhando possibilidades por conta dessas oportunidades que vão amadurecendo esses atletas formados na base. Para a gente finalizar, vamos falar do Eduardo Vargas, porque ele ficou de fora do jogo passado e, de acordo com o próprio Atlético, porque o jogador está em negociação para deixar o clube. O Eduardo Vargas hoje tem um negócio em andamento para ir para o Fortaleza, mas até o princípio o martelo não foi batido. O Atlético está de acordo em fazer um contrato por empréstimo até o final do ano, que é quando se encerra o contrato dele com o Galo, com as partes dividindo o salário. Seria uma economia em torno de 400 mil mensais para o Galo. Então, tanto Atlético quanto Fortaleza chegaram a um acordo, agora cabe ao Vargas aceitar ou não. Há a informação de que o Vargas ainda estaria um pouco receoso em deixar o Atlético e gostaria de esperar outras propostas até o próximo dia 7, que é quando se encerra a janela de transferências.
Essas as informações do Galo nesta segunda-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.